Esse galo, ele é de lã, ponto a ponto. De lã. Essa aqui foi a primeira obra que eu fiz. Isso tem mais de 40 anos, esse galinho tem. Meu galo. Fiz para botar no chão como tapete e falei, não, deu tanto trabalho que falei, aqui ninguém vai pisar. Meus quadros começou quando eu fui no aniversário da minha mãe, há 1 ano e meio atrás. E eu vi um quadro na parede e eu perguntei para minha prima quanto que ela pagou naquele quadro, porque eu achei bonito. E falei, eu acho que eu sei fazer isso. E eu fiz esse primeiro aqui, ó. Que é o que eu vi lá era parecido com isso, mas totalmente diferente da ideia que quando eu comecei, que às vezes eu começo de um jeito e termino de uma forma totalmente diferente. E foi por isso que eu comecei a pintar. Aí depois eu fui numa exposição de pessoas que fazem artesanato e eu vi esse quadro aqui, parecido com esse, claro, de um artista chamado Arthur, que pinta lá no Alto da Sé. Eu falei, vou fazer um quadro parecido com o Arthur. Pô, aí eu fiz esse segundo aqui, ó. Esse foi o segundo quadro. Quando eu comecei a pintar em pedaços de móveis que eu achava na rua. Tampa de armário, pedaço de porta, gaveta. Aí eu voltando, eu achei essa balança no chão. Falei, eu vou pintar essa balança. Aí eu pintei a balança. E fui pegando o gosto pela coisa, comecei a pintar. Depois pintei essa textura aqui, que é coisas do imaginário, né? Tava andando na rua e fui na casa, aliás, eu fui no aniversário de um amigo meu, vi um quadro lá que era bolinhas. Falei, eu vou fazer bolinhas. É difícil fazer bolinhas, viu? sem você marcar antes, tudo girando o pincel. Como eu sou uma pessoa que não tive aula de nada, de dimensão, de, sei lá, de processão, alguma coisa, eu faço tudo na minha cabeça. Aí eu falei um dia, eu vou pintar, vou ver se eu sei pintar folhas, galhos, essas coisas. Aí eu pintei isso aqui. Quando eu terminei de pintar esse quadro, com esses detalhezinhos, eu fiquei com a mão doendo. Eu falei, isso dá trabalho. Aí pintei, falei, vou fazer coqueiros. Aí pintei esse quadro aqui, pensando em coqueiros. O meu primeiro coqueiro que eu fiz, a folhinha ficou meio palmeira, né? Pintei coqueiro, virou palmeira. Aí fiz esse quadro, que são triângulos. Mais ou menos 270 triângulos aqui dentro. Cada triângulo tem 3 cores dentro. Essa principal, a segunda e a terceira. Aí eu falei, eu vou pintar agora um quadro que seja acho que vai ser de noite, e de coisas do Nordeste. Aí eu comecei a pintar essa parte de baixo, fiz um verde bem escuro, depois mudei o verde aqui para mostrar que é como se fosse a floresta e o céu. Nesse céu eu botei só a lua, esqueci de botar as nuvens, coisa de principiante mesmo. Eu gosto de usar muitas cores. Esse quadro aqui, para mim, é um dos que eu mais gosto. Eu estava almoçando num barzinho e eu vi na camisa de um cara, de um cliente deles lá, mais ou menos alguma coisa parecida com isso aqui. Aí eu comecei a fazer aqui. E o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer isso. Cada dia me vinha uma ideia e eu ia fazendo. Descobri até nesse quadro como fazer isso. Eu falei, nunca tinha feito isso, nem imaginava como era que fazia. Aí eu fui fazendo. E depois eu pintei. Eu tinha os 2 quadros iguais, os 2 pedaços de madeira iguais. Aí pintei o outro lado. Eu comecei aqui e terminei aqui. E assim foi indo, né? O meu trabalho totalmente sem técnica, só coisas da minha imaginação. Quando eu fiz esses quadros aqui em madeira, meu filho que mora lá em Amsterdã, ele falou, pai,
Você pode vender isso para turista, mas vai ser difícil dele transportar. Começa a pintar em telas. Aí foi quando eu pintei a minha primeira telinha. Com esses detalhes indígenas da nossa ilha do Marajó. Aí depois comecei a fazer esse desenho aqui que veio da minha cabeça. Se tornou isso. Uma obra que coisas veio da minha imaginação. E aí foi essa minha primeira tela que eu pintei. E depois disso, eu ganhei dos meus filhos um cavalete, né? Que aí até então não tinha pintado nada em cavalete, era tudo em cima de alguma coisa que eu pintava. Ganhei esse cavalete, aí eu comecei a pintar só em telas. E aí surgiram essas novas telas aqui. Vamos lá. Aí eu fiz essa tela aqui, imaginando cores. Quando eu concluí essa tela, eu achei que estava faltando alguma coisa. Aí eu fiz essa árvore seca só com florezinhas, para dar um detalhe. Fiz essa tela. Eu vi lá uma parede parecida mais ou menos com isso aqui. Eu comecei esse quadro aqui, desse detalhe. Aí o resto eu fui criando e acabou ficando totalmente diferente do que eu achava. Fiz essa parte aqui escura que eu gostei muito, ficou boa. Nunca tinha pintado nada preto. O primeiro preto que eu pintei foi esse aqui. Ficou bom. Aí, na sequência, quando eu termino um quadro, eu já venho querendo fazer outro. Chego em casa, armo meu lugarzinho ali e vou fazer. Aí, o outro que eu fiz foi esse aqui. A princípio eu tinha começado, eu falei, eu vou concluir ele todo com isso aqui, só isso aqui. Só que quando eu fiz essa parte, eu vi um desenho parecido com esse aqui, que é como se fosse um redemoinho. Aí comecei a fazer ele e mudei completamente o que eu estava começando. Ficou bom também. Eu estava pintando um quadro que eu vi uma estampa de um vestido de mulher. Eu tirei a foto daquela estampa e pintei um quadro. E a Ana Lúcia, que é a dona da casa que eu peguei a inspiração, ela quis aquele quadro de qualquer jeito. E aí eu vendi para ela, não dei, vendi. Ela quis, eu vendi para ela. Esse aqui foi um amigo meu que me pediu para fazer. Só que ele queria parecido com aquele outro primeiro que eu tinha feito, só que ele queria estrelinhas em cima. Esse quadro aqui está vendido. Tudo simples. Uma gaveta, né, que eu achei na rua. Pronto, vai ser o lugar de eu botar minhas coisas. Cuido delas com muito carinho. Gosto, como você pode ver, tem cores, viu? Cores. Esse pincel, ele tinha, quando eu comecei, 12 certinhas, 12 pelinhos. Agora ele deve estar com uns 8 ou 9, que quando você vai pintando, ele vai se estragando. E eu comecei a pintar com um pincel maior, que foi exatamente isso aqui que eu pintei, ó, esse pretinho aqui. Ó. Só que eu não gostei da forma que ficou muito grande. Aí eu refiz ele com esse pincelzinho. Eu falei, vou fazer com esse pincelzinho, imaginando que fosse resolver, mas ele, por ser um quadro grande, deu muito trabalho. Pintar um quadro desse tamanho, um pincelzinho desse, dá trabalho. Mas eu concluí. Já que quando eu começo uma coisa, eu vou até o fim. Sou persistente. Uma foto, um vestido, uma coisa assim na rua, eu memorizo aquilo, chego e começo a fazer mais ou menos em cima daquilo, mas normalmente sai diferente de como eu pensei. Mas sempre tem uma ideia inicial. Aí eu chego em casa de noite, venho aqui, eu olho, eu adoro minhas plantas. Minha esposa fala que é a floresta do Dindim. Dindim porque a minha esposa me botou esse apelido. Dindim. Aqui é minha floresta, eu sento aqui à noite e começo a pintar, trabalhar. Pronto, ele está finalizando a obra aqui da Rua da Aurora, os detalhes. Quer dizer que não é só a Estela que está sendo marido agora. Família boa, né? E mais uma obra pronta.
A minha arte, ela é cores e muita alegria. Que eu sempre sou uma pessoa alegre. A minha esposa sempre falou, não se preocupa com nada, eu deixo que ela se preocupe com a parte financeira. Por isso que eu não cuido do dinheiro, eu não tenho cartão, não sei passar um Pix, porque tudo é ela que faz. Nós estamos juntos há 52 anos. Não é pouco não, né? Mas é isso, eu prefiro deixar essas partes com ela e eu cuido aqui das próximas obras que eu vou fazer. Também já pintei outras coisas, como vasos que eu pinto para decoração de casa. E agora eu aprendi que as mulheres gostam desse tipo de vaso. Eu dou de presente para as amigas o vaso. Vou continuar pintando, não vou parar. Comecei tarde, mas eu peguei gosto, gostei. É bom fazer isso. Nem imaginava um dia que eu sabia fazer essas coisas. Quando vejo elas assim, todas juntas, eu fico achando, nossa, que coisa maravilhosa. É bonito mesmo, colorido. Eu atualmente estou considerando que futuramente talvez possa começar a vender essas obras. É o meu trabalho, que eu quero parar de trabalhar com informática a partir do ano que vem. Aliás, desse ano eu quero parar, que eu já vou completar 70 anos. E aí eu quero parar de fazer aquilo e fazer esse novo tipo de trabalho que eu adorei desde que comecei a fazer. É uma coisa que me inspira bastante. É um novo estilo de trabalho. E é assim que eu quero terminar meus dias, pintando. Fazendo coisas que as pessoas olham e gostam. Fico satisfeito quando as pessoas olham os meus quadros e gostam do que eu faço. É assim.